Será que vale a pena investir em empresas ligadas ao setor de material bélico e de guerra? Recentemente nós vimos várias notícias, conforme você pode ver, de empresas que eu já vou comentar, que se beneficiaram com vários aumentos de ordens, de pedidos de receita em relação ao aumento das demandas por preparação bélica de países da União Europeia e também dos Estados Unidos. Eu recebi essa pergunta e acho que faz sentido entrar um pouco mais neste assunto, principalmente mostrando os ETFs, as ações e as empresas que você teoricamente poderia investir nesse setor de material bélico. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Então, obviamente, em termos éticos, não é o ideal você ganhar dinheiro com aquilo que vai, de alguma maneira, gerar a destruição alheia. Mas nós não podemos esquecer que, geralmente, os países conseguem evitar a guerra justamente se preparando para ela. Por isso que agora eu gostaria de trazer alguns exemplos concretos, Conforme eu mostrei aqui, o Wall Street Journal mostrou aqui que a Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas de material bélico e de defesa e de tecnologia nos Estados Unidos, do setor industrial, aumentou as previsões de faturamento de receita. Quando nós observamos várias outras notícias, não é novidade que não só na Ucrânia e na Rússia, mas também agora em Taiwan, todos os países das respectivas regiões estão se preparando para uma situação de maior conflito. Aqui da CNN, mostrando que agora nós começamos a ter mais demonstração de forças militares da China e também de Taiwan fazendo exercícios próximos à ilha. Aqui você vê que poderia ter alguns países mais próximos de Taiwan que poderiam ter os maiores prejuízos em termos materiais, aqui ele mostrando basicamente os exercícios que o exército de Taiwan está lidando. Mas o que nós queremos dizer quando eu falo de ações de material bélico? Eu quero dizer tudo que se refere à tecnologia, tudo que se refere a foguetes, material aeroespacial, fora a tecnologia militar já conhecida, principalmente tanques, armamento mais leve e artilharia de maneira geral. Quando nós observamos a história, principalmente aqui dos Estados Unidos, que eu vou me focar, a gente observa que, em grande medida, a pesquisa da tecnologia militar foi depois trazida para o ambiente civil. Isso daí é válido tanto para, por exemplo, GPS, como também para drones e vários outros equipamentos de segurança. Em relação ao PIB americano, a gente vê que os Estados Unidos têm investido cada vez menos em material bélico e de segurança de maneira geral. Você vê que em 1953, mais de 10% do PIB americano era dedicado à defesa, enfim, ao exército de maneira geral, e à pesquisa e compra de material bélico, ali em 11,3% em 1953, o que é muita coisa, 10% do PIB inteiro, Essa taxa ela foi caindo ao longo da Guerra Fria até ali em 1988, 89 e 90, quando houve a queda da União Soviética, em que de fato a gente chegou praticamente num patamar inferior ali de 2,7% em 1999, principalmente com a queda do Muro de Berlim, aumentando depois naquele período da guerra do Iraque e da guerra do Afeganistão, reduzindo novamente até agora, com a perspectiva de novo aumento. Mas nós estamos aí nesse patamar entre 13% e 13,5% do PIB americano. Justamente naquele período dos anos 80, o gasto teoricamente militar, quando a gente observa a população que era empregada no setor militar em relação à população que era empregada no setor de aviação civil, a área militar acabou sendo ultrapassada pela área civil ali justamente em 1990, com a queda do Muro de Berlim e o desmanche da União Soviética. Quando nós observamos não só a empregabilidade, mas sim os materiais de fato produzidos, entregues, tanto da área civil, em termos de manufatura total, como da área de defesa, a gente vê que o pico de desenvolvimento de produtos ligados a material bélico chegou no máximo ali em 1986, depois ficando estagnados até o começo dos anos 90, quando ele começou a cair muito forte nos Estados Unidos, enquanto que o total de manufatura ultrapassou a questão de material de defesa em 1992. Em relação ao gasto americano, embora tenha caído em relação ao PIB, em termos de valores absolutos, como o PIB americano aumentou, a gente observa de 2001 até agora que houve sim um aumento bem substancial do gasto americano com defesa, que subiu de mais de 300 bilhões de dólares para agora 770 a 760 bilhões de dólares aproximadamente. Para você ter uma ideia, isso é um pouco menos da metade do PIB do Brasil, Realmente é impressionante o que os Estados Unidos gastam com a sua própria defesa. Houve uma queda bem significativa depois de 2010, quando teve aquele recuo da guerra do Iraque e também do Afeganistão, mas agora voltou a aumentar bastante, principalmente agora com a perspectiva de novos conflitos. Algo interessante, que agora eu já vou passar para a parte das ações, é que houve uma concentração muito grande no setor.
Nos anos 70 e nos anos 80, principalmente, havia muitas empresas do setor de material bélico nos Estados Unidos que foram se agrupando, né, se fundindo e se adquirindo para nós chegarmos principalmente nesses conglomerados, que é a Lockheed Martin, o Northrop Grumman, que é outra empresa de material bélico. E seguindo aqui, a gente observa várias outras empresas que também, principalmente ligadas ao setor aéreo, né, como a Boeing, por exemplo, acabou se consolidando junto com a General Dynamics e a Raytheon Corporation, que são as 3 últimas empresas maiores e que, de fato, viraram praticamente um cartel nesse setor. Quando nós observamos estas empresas e a gente observa a receita delas, realmente é algo impressionante, né? Essas empresas têm receitas anuais que variam de 37 bilhões de dólares a mais de 70 bilhões de dólares da Boeing, que obviamente tem uma parte bem grande que é civil, mas ainda assim praticamente metade dela é do setor de defesa, né? E quando a gente compara, por exemplo, com a Vale, que é uma empresa obviamente civil, mas enorme, ligada à mineração global, aqui eu coloquei em dólares para você poder comparar o faturamento da Vale em dólares, você vê que mesmo naquele pico das commodities que aconteceu no período de 2011 e 12, a gente ainda assim não teve uma ultrapassagem do faturamento dessas outras empresas do setor de defesa, para você ver como elas são grandes, né? E veja, aqui a gente tem 5, né? Se a gente somar o faturamento dessas empresas, de fato ultrapassam muito, né, o faturamento da Vale, por exemplo, e de outras empresas, inclusive do setor de mineração. Mas agora, partindo para os ativos, quais são os ETFs que investem no setor de defesa e material bélico? O primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês é o da iShares, o ITA, todos eles são fundos americanos, certo? Tem uma taxa de 0,39%. Seguido dele, nós temos o PPA, que é um fundo da Invesco, a Aerospace and Defense ETF. E por fim, nós temos o XAR, que é um ETF da SPDR, que também ele é bem grande, 1,5 bilhão de dólares. Quando nós comparamos as características desses fundos, o que a gente observa? Claramente que o XAR da SPDR ele é o mais barato, 0,35, mas todos eles, pelo fato de serem um pouco mais nichados e concentrados, eles apresentam precificações maiores do que fundos ou de fatores ou neutros, tá? Então eles vão ter uma precificação de 0,39 a 0,58% ao ano de taxa. Todos eles são muito grandes, né? Começando com o XAR ali com 1,5 bilhão, depois passando para o PPA da Invesco, que tem 2 bilhões, e depois o ITA da iShares, que de fato é bem maior, 5,7 bilhões. A questão da concentração é o que principal. A questão da concentração é a principal diferença entre eles, tá? O ITA tem 35 empresas, o da Invesco, o PPA tem 56 e o XR tem 32. Mas quando nós observamos a concentração nas principais empresas, o que a gente vê? O fundo ITA da iShares, ele tem aqui uma concentração gigante nas 4 ou 5 primeiras empresas, com 55% do fundo. As 10 primeiras empresas têm 77% do fundo. O PPA da Invesco, ele é bem menos concentrado, né? Tem 51% nas 10 primeiras, e as 4, 5 primeiras têm só 25% do fundo. E o XAR, ele vai ter a principal diferença, que ele vai tender a dar pesos iguais a todas as ações por conta da construção do seu índice. Então aqui as 10 principais posições vão juntar somente, né, 43% do fundo, né, em comparação com os demais. Quando a gente observa graficamente, a gente vê isso de maneira muito clara. O ITA, né, ele concentra praticamente a maior parte do capital nas principais empresas, que é a Boeing, a Raytheon Technologies e as outras empresas que eu mencionei, né, sendo bem mais concentrado nessas grandes, sendo bem mais concentrado. Quando a gente vai para o PPA, claramente as 10 principais posições ocupam metade do índice aqui, com uma concentração bem menor, né, sendo bem mais diversificado. E por fim, o XR, que dá pesos iguais, tem uma concentração menor ainda. Isso daqui não tem um impacto somente na questão da concentração, mas também na construção do índice. Por quê? Porque estas empresas aqui do XR, embora elas tenham uma alocação um pouco maior, 4,8, por exemplo, né, não são as maiores empresas, são as empresas que foram inicialmente dadas pesos iguais, mas pelo fato de terem um desempenho levemente melhor agora, no momento, ultrapassaram as demais e tem uma alocação um pouco maior. Todas as empresas deste fundo aqui têm o mesmo peso, teoricamente, nos períodos de rebalanceamento, que são geralmente trimestrais, tá? O fato é que agora a gente vai ter empresas que vão ser bem menores na sua média, né? E não vão ter aquele tamanho de bilhões de dólares de capitalização de mercado, de mais de 130, 140 bilhões, como a gente vê ali na Boeing, por exemplo. Comparando diretamente a parte de precificação, o que a gente vê? Que o fundo ITA, o PPA e o XAR têm preços bem diferentes. Por quê? Porque o XAR apresenta ali 21% das empresas que estão no prejuízo. Portanto, você vai ter um múltiplo de PL que ele é totalmente, enfim, irracional, e ele deve ser desconsiderado, ele com PL negativo de menos 2.000 vezes, tá? Quando a gente pega o ITA e o PPA, são fundos que têm uma precificação mais razoável, mas ainda assim são bem caros, né? Quando a gente considera preço sobre lucro, é de 30 vezes ou 40 vezes, e mesmo isso
excluindo o percentual de empresas que está no negativo para não desvirtuar o cálculo, ainda assim a gente teria um PL de 22 e 23 vezes, o que é relativamente alto, tá? Principalmente para essas empresas, conforme a gente viu no gráfico de crescimento de receita, que não são crescimentos explosivos, eles tendem a crescer em linha ali com a demanda do Ministério de Defesa americano. Mas um ponto importante é que quando a gente observa a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que é de fato a qualidade dessas empresas, eles são de fato empresas com muita qualidade, né? Bem rentáveis operacionalmente. Na média histórica de 2006 até hoje, estas grandes empresas apresentaram retorno sobre o patrimônio líquido entre 15% e 20%, o que é muito alto, tá? Quando a gente pega essas outras empresas menores do XAR, recentemente elas tiveram uma pior operacional, né? Mas na sua média, também pelo fato de serem empresas menores, bem mais voltadas a crescimento, né? A gente vai ter uma dinâmica até bem mais parecida com empresas de biotecnologia que dependem de pesquisa e desenvolvimento para conseguir ter a sua receita. Como são empresas menores, recentemente tiveram mais dificuldade financeira e, portanto, não conseguiram, né, entregar um resultado positivo, pelo menos nos últimos 2 anos. Mas o fato é que as grandes empresas conseguiram, em grande medida, manter a sua rentabilidade operacional. Quando a gente vai direto para o gráfico, o que a gente vê, tá? Se eu pegar o resultado desde 2006, a gente vai ter um resultado superior ao XLI, que é o fundo de industriais nos Estados Unidos, que em grande medida engloba essas empresas, o IVV, que aqui está em laranja, que é a média do S&P 500, das maiores 500 empresas americanas, e estes 3 fundos aqui, tanto o XAR, que embora tenha começado depois, ele praticamente pega em linha com os demais ali a partir de 2011, tá? O XAR, o PPA e o ITA, eles desempenharam melhor, principalmente a partir daquele boom ali de 2013 a 2015, que desempenharam melhor. Quando a gente pega o período mais recente aqui, do período da pandemia, né, de fato tiveram um desempenho inferior ao S&P 500, inferior ao setor de industriais, ficando um pouco bem para trás, principalmente porque, embora eles não foquem somente em defesa, eles também focam em aviação civil, e vocês sabem que na pandemia a aviação civil sofreu muito, e por conta disso eles tiveram uma redução de margem e uma redução de faturamento também naquele período, principalmente a Boeing, que é um peso bem pesado aqui nesses fundos, principalmente o ITA, que inclusive teve a maior queda. Quando a gente observa de 2022 para cá, que foi justamente o período da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente vê que esses fundos aqui, eles desempenharam melhor, principalmente o PPA e o ITA, né, com empresas maiores. O XAR também, pelo fato de ter aumento de juros nos Estados Unidos, empresas menores tendem a sofrer mais nessa situação, ele desempenhou de maneira muito próxima ali ao XLI, que é a média do setor industrial nos Estados Unidos, tá? Mas em grande medida, claramente, eles são fundos que são bem ligados ao setor industrial, naturalmente, por definição. Respondendo para você se vale a pena investir nesses fundos ou não, particularmente eu não recomendaria, porque não vale a pena investir em setor específico, porque você tem um risco específico bem grande, sem prejuízo de fato eles poderem entregar um resultado positivo em situação de conflito por maior demanda, né, dos seus produtos e serviços, embora de maneira geral não ache que você investir em apostas macroeconômicas, né, ou políticas globais possa fazer muito sentido. Como padrão, eu sempre acho muito mais sensato você investir em ETFs do que em ações individuais, e por isso, se você quiser fazer algum tipo de aposta, é bem melhor que faça através de ETFs. Como padrão, tá, eu tenderia a não indicar o XR, porque de fato ele é um fundo que apresenta muitas dificuldades das ações que o compõem, embora seja muito razoável você ter pesos iguais. O que ficaria ali na melhor relação de risco e retorno seria o PPA da Invesco, mas ainda assim focando nas maiores empresas, portanto empresas geralmente mais resilientes, principalmente em situações adversas economicamente, como aqueles que a gente vê agora, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui no link que está na descrição para você acessar vários e-books e documentos específicos que eu fiz para você conseguir investir melhor com muito maior retorno e segurança no longo prazo, sempre pensando em uma carteira global de aposentadoria. Se você gostou desse conteúdo, dá um like e se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!